Silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que surge assim que a porta fecha atrás do último filho. Conhece bem esta sensação? De repente, as divisões parecem gigantes, e aqueles sons familiares, as risadas, as discussões, a música, desapareceram. E é neste silêncio que nasce aquela pergunta inquietante: e agora? O que é que eu faço? Hoje vamos falar sobre a chamada Síndrome do Ninho Vazio. E eu prometo, até ao final deste vídeo, vai perceber que isto não é o fim do mundo. Na verdade, é um bilhete para uma nova e entusiasmante fase da sua vida. Vamos analisar como pode não só sobreviver a este período, mas sair dele por cima, cheio de energia e de novos planos. Vamos identificar os principais erros que nos arrastam para baixo e encontrar os passos concretos para voltar a sentir aquele verdadeiro gosto pela vida. Já agora, diga-me nos comentários, qual é o som que mais o irrita numa casa vazia? É o ranger do soalho ou o tic-tac insistente do relógio? Vamos ser claros logo à partida. A síndrome do ninho vazio não é um diagnóstico médico oficial. Não a vai encontrar nos manuais de doenças. Mas isso não a torna menos real. É um estado de profunda tristeza, solidão e melancolia que os pais sentem quando os filhos crescem e abandonam o lar. E atenção, isto é absolutamente normal. Pense nisto. Viveu 20, talvez 30 anos, no papel de mãe ou pai. Esse papel era o centro de tudo. Definia a sua rotina, as suas preocupações, as suas alegrias e as suas angústias. A sua identidade estava intrinsecamente ligada à parentalidade. E, de repente, essa função principal parece terminar. O espetáculo acabou, os atores foram embora, e você ficou sozinho no palco vazio. É natural que seja um choque psicológico. É quase como ser despedido do emprego mais importante do mundo, para o qual ninguém a preparou. Por isso, a primeira coisa a fazer é reconhecer estes sentimentos e aceitar que não está sozinho. Milhões de pais por todo o mundo estão a passar exatamente por isto neste momento. Então, o primeiro passo para a cura é reconhecer os seus sentimentos. Está triste? Sente-se sozinho? Ou, quem sabe, até zangado? Dê a si mesmo permissão para sentir tudo isso. Na nossa cultura, infelizmente, temos a ideia de que é preciso ser forte, manter a compostura e só mostrar alegria pelos filhos. Claro que está feliz por eles, mas isso não anula, não tira a sua dor pessoal. É como estar contente com a festa da formatura e, ao mesmo tempo, triste porque a escola acabou. Estes sentimentos podem e devem coexistir. Não tente empurrar essa tristeza para dentro, fingindo que está tudo bem. Chore, se sentir vontade. Fale com um amigo chegado ou com o seu companheiro. Escreva num diário, deitando para fora, no papel, tudo o que acumulou. Imagine que as suas emoções são como um rio caudaloso e forte. Se construir uma barragem, ela vai rebentar mais cedo ou mais tarde, causando uma inundação. Mas se deixar o rio correr, ele acalma-se pouco a pouco e retoma o seu curso normal. A sua função não é parar o fluxo, mas sim observá-lo, permitindo que ele encontre a saída. Lembre-se, admitir a sua vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas sim de uma enorme força. O próximo grande desafio é a perda de identidade. Perguntem a si mesmos: quem sou eu para além de ser mãe ou pai? E se a resposta não vier de imediato, não se assustem. É uma situação perfeitamente normal. Durante anos, foram vocês que geriram os horários das atividades, as reuniões de pais, as refeições, a monitorização das tarefas. Foram gestores, cozinheiros, psicólogos, motoristas e médicos, tudo numa só pessoa. E, de repente, todas estas responsabilidades desapareceram. Criou-se um vazio. E o vosso cérebro, por hábito, tenta encontrar outra pessoa de quem cuidar. Mas os filhos já são adultos e já não precisam disso. É aqui que reside a oportunidade para a maior descoberta das vossas vidas: o reencontro convosco próprios. Quem é que vocês eram antes de terem filhos?
Quais eram os vossos sonhos de juventude? Talvez quisessem pintar quadros, mas optaram por uma profissão mais prática? Ou sonhavam em viajar apenas com uma mochila às costas? Agora é o momento perfeito para tirar esses sonhos da prateleira empoeirada. Isto não significa que deixaram de ser pais. Este papel está convosco para sempre. Mas deixou de ser o único, e nem sequer o principal. É hora de conhecerem os vossos outros eus. O eu artista, o eu viajante, o eu dançarino, ou simplesmente o eu pessoa que desfruta do silêncio e de uma boa chávena de café. Pois é, outra grande fonte de estresse para nós é aquele medo constante pelos nossos filhos. Parece que, se não estivermos a controlar tudo, eles vão inevitavelmente meter-se em apuros. Começam as perguntas. Será que ele comeu bem? Eles vestiram-se de forma adequada para o frio? Como é que eles se safarão com as tarefas domésticas? Este medo é pura ansiedade e faz-nos querer estar permanentemente ligados, a monitorizar cada passo que eles dão. Mas, sejamos sinceros, a vossa missão como pais sempre foi criar um ser humano autônomo, capaz de tomar as suas próprias decisões. E sabem que mais? Vocês cumpriram essa missão. Chegou a hora de confiar plenamente nos resultados de todo esse trabalho que tiveram durante tantos anos. Claro que eles vão cometer erros, vão comer coisas menos saudáveis, esquecer-se do casaco, e sim, provavelmente vão estragar um par de peças na máquina de lavar. Mas esses são os erros deles e a experiência deles. Quando lhes retiramos o direito a errar, estamos no fundo a dizer-lhes: eu não acredito em ti. Em vez daquele inquérito ansioso como o já comeste, tentem perguntar: o que é que fizeste de mais interessante hoje? Desloquem o foco do controlo das tarefas domésticas para um interesse genuíno na nova vida que eles estão a construir. Isto não só vos vai tirar um peso enorme dos ombros, mas também vos ajudará a construir uma relação mais madura e respeitosa com os vossos filhos adultos. A confiança mútua é, neste momento, o maior presente que lhes podemos oferecer. A solidão. Esta é a palavra que, muitas vezes, nos assusta mais. Aqueles jantares silenciosos, os quartos vazios, a ausência daquela azáfama habitual. Isto é sentido de forma mais intensa por aqueles que dedicaram toda a sua vida aos filhos, deixando para trás os seus próprios interesses e amigos. Parece que a própria vida saiu de casa junto com eles. E aqui é crucial perceber a diferença entre solidão e estar a sós. A solidão é aquele sentimento penoso de abandono. Estar a sós, ou o recolhimento, é a oportunidade de estar consigo mesmo, de ouvir os seus pensamentos, de fazer o que realmente lhe agrada. A sua tarefa agora é transformar essa solidão num recolhimento positivo e enriquecedor. Como fazer isso? Comece com pequenos passos. Prepare um jantar bonito para si, não porque tem de alimentar alguém, mas sim para o seu próprio prazer. Ponha a sua música preferida, acenda umas velas. Vá sozinho ao cinema ou ao teatro. No início pode parecer estranho, mas aos poucos vai começar a sentir-se bem com isso. Vai notar que já não precisa de se adaptar a mais ninguém. Pode ver o filme que quiser, passear onde lhe apetecer e comer o que mais gosta. Isto não é egoísmo. É sim uma atenção saudável para consigo mesmo, algo que lhe pode ter faltado durante muitos e longos anos. Ora bem, comecemos por desmistificar um mito muito prejudicial. Aquele mito de que pessoas fortes não choram, ou que é preciso aguentar. Este estereótipo, que nos foi incutido desde a infância, obriga-nos a reprimir as emoções, o que é terrivelmente destrutivo para a nossa saúde mental. As lágrimas não são um sinal de fraqueza, são, isso sim, um mecanismo fisiológico natural que serve para libertar o estresse e a tensão. Quando choramos, o nosso corpo liberta encefalinas, analgésicos naturais que nos ajudam a lidar com a dor da alma. Ao proibir-se de chorar, está a acumular a hormona do estresse, o cortisol, e o excesso desta substância
leva a problemas de sono, tensão alta e até depressão. Portanto, se lhe apetecer chorar a olhar para fotografias antigas da infância ou para um quarto vazio, chore. Não sinta vergonha disso. É o seu corpo a ajudá-lo a processar e a ultrapassar a perda. Imagine uma criança que cai e magoa o joelho. Ela chora, a mãe consola-a e imediatamente se sente mais aliviada. Neste momento, você é essa criança com o joelho magoado. Tenha pena de si mesmo. Permita-se ser um ser humano real, imperfeito, vulnerável e vivo. Ao deitar fora a mágoa através das lágrimas, está a libertar espaço para novos e mais luminosos sentimentos. Vamos falar sobre os erros. O erro número 1 que muitos pais cometem é a superproteção à distância. O filho foi embora, mas o telemóvel ficou. E é aí que começam logo aquelas chamadas e mensagens sem fim. Onde é que estás? O que é que andas a fazer? Por que é que não me respondes? Os pais tentam recriar aquela ilusão de controlo que tinham antes, mas na prática, isto transforma-se numa verdadeira invasão e obsessão, que só serve para irritar o filho que já está a crescer e atrapalha a sua adaptação à nova vida. Ele está a tentar construir o seu próprio mundo, e vocês invadem-no constantemente com conselhos que ninguém pediu e com constantes verificações. Este é o caminho mais rápido para o conflito e para o afastamento. É preciso entender. O vosso papel mudou. Já não são o gestor da vida dele, mas sim um conselheiro sábio, a quem ele recorre se quiser e quando quiser. Estabeleçam novas regras de comunicação. Por exemplo, combinem ligar uma vez por dia ao final da tarde, ou só de 2 em 2 dias. Deem espaço ao vosso filho. Quanto menos o sufocarem com a vossa preocupação, mais ele vai sentir vontade de partilhar as novidades convosco por iniciativa própria. O vosso amor nunca desapareceu, claro que não. Simplesmente, agora ele tem de se manifestar através da confiança e do respeito pelos limites pessoais dele, e não através do controlo. O segundo erro, e é um erro grave, é a idealização do passado. A memória é traiçoeira, uma coisa astuta. Ela apaga aquelas noites sem dormir, as birras, os problemas na escola, e guarda só as imagens luminosas. O primeiro passo, aquelas frases engraçadas, as festas que celebramos juntos. E é assim que se senta na casa vazia e suspira. Ah, como era bom quando os miúdos eram pequenos. Esta armadilha da nostalgia faz com que viva apenas no passado, desvalorizando o presente e roubando a si próprio o futuro. A vida naquele tempo parece perfeita, e a vida, agora, é cinzenta e sem sentido. É o caminho certo para a depressão. O que fazer? Primeiro, seja honesto consigo mesmo. Lembre-se não só das alegrias, mas também das dificuldades da parentalidade. Recorde como ansiava por dormir até mais tarde ou conseguir sair para um passeio romântico, só os dois. Segundo, pare de comparar. O antes e o agora são duas fases da vida distintas e incomparáveis, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. É certo, o riso das crianças já não ecoa pela casa, mas em contrapartida, há liberdade, tempo para si e a possibilidade de construir com os seus filhos uma nova relação, mais de parceria e menos de dependência. Ao agarrar-se ao passado, está a perder todas as oportunidades maravilhosas que o presente lhe está a oferecer. O terceiro erro, e este é muito grave, é quando ignoramos o nosso parceiro. Os filhos eram muitas vezes a cola que mantinha a família unida. Todas as conversas, planos e preocupações giravam exclusivamente à volta deles. E de repente, essa cola desapareceu. Vocês ficam a sós com a pessoa com quem viveram tantos anos e subitamente dão-se conta que não têm assim tanto para conversar. Olham um para o outro e já não veem o homem ou a mulher que amam, mas apenas o pai ou a mãe dos vossos filhos. Mágoas acumuladas e problemas não resolvidos, que antes ficavam escondidos pela agitação das crianças, vêm agora para a superfície. É um momento crítico para muitos casais.
Alguns não aguentam a pressão e acabam por se separar. Mas para outros, isto transforma-se numa oportunidade incrível para uma segunda lua de mel. Uma chance de se redescobrirem. Comecem a sair juntos, a namorar, tal como faziam na juventude. Conversem não sobre os filhos, mas sobre vocês, sobre os vossos sentimentos, os vossos sonhos e os vossos planos. Encontrem um hobby comum. Talvez possam começar a aprender italiano juntos ou ir a umas aulas de dança. Lembrem-se do que vos uniu no início, para além dos filhos. Este período é um verdadeiro teste à solidez da vossa relação, mas é também uma oportunidade única de torná-la mais profunda, mais calorosa e mais consciente. O quarto erro, e um muito comum, é a tentação de preencher o nosso vazio interior com a primeira coisa que aparecer. Dizem que a natureza abomina o vácuo, e a nossa alma, a nossa psique, funciona exatamente da mesma maneira. Quando algo de grande e importante desaparece da nossa vida, tentamos instintivamente tapar esse buraco. E, infelizmente, fazemo-lo de formas que não são nada saudáveis. Há quem se atire para as compras, gastando dinheiro em coisas desnecessárias. Outros procuram conforto na comida, ou pior, na bebida. E há ainda aqueles que se refugiam cegamente no trabalho, tornando-se autênticos viciados em trabalho. Tudo isto não passa de um analgésico temporário. Não cura a causa do problema, apenas abafa os sintomas por um bocado, acabando por criar novas complicações, dívidas, excesso de peso e problemas sérios de saúde. Em vez de fugir desse vazio, experimente encará-lo. Olhe lá para dentro. O que é que lá encontra? Tristeza? Medo? Permita-se sentir essa emoção. Permita-se viver essa fase. E só depois, comece a preencher esse espaço de forma consciente. Não com coisas aleatórias, mas sim com aquilo que lhe traz verdadeira alegria e um sentido profundo à vida. Pode ser um novo hobby, trabalho voluntário, ou até cuidar de um animal de estimação. O essencial é que esta escolha seja sua, algo pensado e refletido, e não uma tentativa impulsiva de fugir de si mesmo. Não preencha a sua vida com tralha, mas sim com verdadeiros tesouros. E, finalmente, o quinto e mais perigoso erro: fechar-se completamente. Você deixa de se encontrar com amigos porque não tem disposição. Recusa convites para festas, pensando que não quer estragar a alegria dos outros. Sente que ninguém o compreende. As amigas com filhos ainda pequenos parecem-lhe demasiado estressadas. E aquelas que já ultrapassaram essa fase, esqueceram-se de como é. E assim, fica sozinho com a sua dor, limitado às quatro paredes de casa. Este isolamento social é o caminho mais rápido para a depressão clínica. O ser humano precisa de contato. É vital que partilhemos as nossas preocupações e recebamos apoio. Não afaste quem tenta ajudar. Ligue a um amigo ou amiga de longa data. Visite os seus familiares. Procure fóruns temáticos ou grupos nas redes sociais, onde se reúnem outros ninhos vazios. Ficará surpreendido com a quantidade de pessoas que sentem exatamente o mesmo. A experiência dos outros e a simples participação humana podem ser o seu verdadeiro salva-vidas. Não construa muros à sua volta, construa pontes. Bem, agora que já resolvemos as questões pendentes, vamos passar à ação concreta. E por onde é que devemos começar? Comece pela sua casa. Durante anos, o seu lar esteve completamente adaptado às necessidades dos seus filhos. Talvez ainda tenha um quarto que insiste em chamar de quarto das crianças, mesmo que já não more lá ninguém. Chegou à altura de reaver esse espaço para si. Isto não significa que deva deitar fora imediatamente todas as coisas deles e esquecê-los. Não, de todo. Mas pode, e deve, fazer uma reorganização profunda. Comece por mudar a disposição dos móveis. Se calhar, há muito tempo que sonhava transformar o antigo quarto deles num escritório pessoal, num ateliê, num espaço de bricolagem, ou num quarto de hóspedes bem acolhedor, ou instalar uma passadeira de corrida para se manter ativo. Fale sobre isto com o seu filho
ou filha já adulto. É muito provável que ele ou ela o compreenda e o apoie. A alteração do espaço físico à sua volta também desencadeia mudanças internas. É uma forma de marcar simbolicamente o início de uma nova fase. Ao remover os velhos cartazes e os manuais escolares do quarto, está a dizer a si próprio: o passado foi maravilhoso e eu valorizo-o, mas agora estou a viver o presente e a criar o meu novo espaço, confortável e acolhedor, para esta nova etapa da minha vida. O próximo passo é revisitar aqueles velhos passatempos. Lembre-se de si aos 16, 18, 20 anos. O que é que o entusiasmava? O que fazia o seu coração bater mais depressa? Talvez tocasse guitarra e escrevesse canções? Ou devorava livros de ficção científica? Adorava costurar ou tricotar? Depois veio a vida adulta, a família, os filhos, e para os hobbies, simplesmente faltaram o tempo e a energia. Aquela guitarra ficou a ganhar pó lá no sótão, e as agulhas e novelos estão guardados numa gaveta esquecida. Chegou a hora de os tirar de lá. Não se preocupe se acha que já se esqueceu de tudo. A memória muscular é uma coisa espantosa. Os seus dedos hão de recordar sozinhos os acordes e as suas mãos, como montar os pontos. Voltar a estes passatempos de juventude não é só uma forma de preencher o tempo. É uma chance de se ligar novamente àquela parte de si que deixou de lado há muito tempo. Essa parte que era livre, criativa e cheia de sonhos. Este é um processo incrivelmente terapêutico que o ajudará a lembrar-se de quem realmente é, para além do papel de pai ou mãe. E quem sabe, talvez o seu velho hobby se torne algo ainda maior. Se os passatempos antigos já não o atraem, ou se nunca teve nenhum, chegou o momento ideal para experimentar coisas novas. Aquilo que noutra altura jamais pensaria fazer. Tem agora nas suas mãos um recurso inestimável: tempo livre. E pode usá-lo para se dedicar às experiências mais ousadas. Sempre olhou com admiração para os casais a dançar tango. Inscreva-se numa aula experimental. Sonhava em trabalhar com barro? Procure o ateliê de cerâmica mais perto de si. Queria aprender espanhol para ver séries no original? Há centenas de cursos disponíveis online. O objetivo aqui não é atingir a mestria imediatamente. O que realmente importa é o processo em si. Atividades novas criam novas ligações neuronais no seu cérebro. Isto rejuvenesce-o literalmente e protege-o contra as alterações típicas da idade. Vai conhecer pessoas novas, quebrar a rotina habitual e ganhar novas perspectivas. Não tenha receio de parecer inexperiente. Em todos estes cursos, toda a gente foi um dia principiante. Permita-se ser aluno novamente. A satisfação que sente ao fazer o seu primeiro vaso ou ao dominar o primeiro passo de dança pode ser tão intensa quanto a alegria de ver o seu filho a ter a primeira nota máxima na escola. Enquanto os seus filhos cresciam, você muitas vezes se esqueceu da pessoa mais importante, de si, especialmente no que toca à saúde. Depois, não tenho tempo, os miúdos primeiro. Estas desculpas eram as suas fiéis companheiras. Agora, o depois chegou. Está na hora de cuidar de si. E não estamos a falar de ir já correr uma maratona. Comece com o check-up médico completo, aquele que andou a adiar durante anos. Cuide dos dentes, verifique a sua visão. E só depois, escolha uma atividade física que lhe dê prazer. Não gosta do ginásio? Experimente yoga ou pilates. Não aprecia correr? Vá à piscina, ou então, simplesmente, passeie muito no parque. A atividade física é o melhor antidepressivo natural. Durante o exercício, produzimos endorfinas, as hormonas da felicidade. O sono melhora e a autoestima aumenta. Cuidar do corpo não é narcisismo, é uma necessidade básica. Quando se sente forte, saudável e cheia de energia, lidar com qualquer dificuldade emocional torna-se muito mais fácil. O seu corpo é o seu maior aliado. Faça as pazes com ele. Tal como já referimos, ver os filhos sair de casa é um desafio grande para qualquer casal.
Mas olhe, é também uma oportunidade de ouro para darem um reset à vossa relação. Lembrem-se bem, vocês escolheram esta pessoa, lá atrás, não foi só para criar filhos. Escolheram-no, ou escolheram-na porque se sentiam bem um com o outro, tinham coisas interessantes para partilhar, e era divertido. Os filhos foram um projeto maravilhoso em comum, mas agora essa fase acabou. Chegou o momento de começar um novo projeto que se chama Nós os Dois. O que é que precisamos de fazer para isso? Em primeiro lugar, comunicação. Comecem a conversar um com o outro de novo. Não falem só das contas, dos arranjos da casa ou das netas. Falem sobre os vossos sentimentos. Perguntem ao vosso companheiro ou companheira: como é que te sentes mesmo agora? O que é que te faz falta? E com o que é que sonhas? Em segundo lugar, tempo a dois. Estabeleçam a tradição de terem um encontro semanal. Pode ser um jantar no restaurante, um passeio na cidade, ou até mesmo uma noite em casa. Mas nesse momento, nada de televisão ou telemóveis, são só vocês dois. Em terceiro lugar, tragam o namoro e o romance de volta. Façam elogios um ao outro. Ofereçam pequenas prendas sem motivo. Voltem a andar de mãos dadas. Pode parecer um pouco estranho ou embaraçoso no início, mas verá que, com o tempo, vão recuperar aquela faísca que, talvez, se tenha apagado debaixo do peso das obrigações do dia a dia. Quando a casa fica vazia, o mundo lá fora deve tornar-se mais aberto e acolhedor para si. Chegou a hora de reativar a sua vida social. Lembre-se daqueles amigos que não vê há anos, por causa de todos os afazeres da família. Ligue-lhes, convide-os para ir tomar um café. Talvez alguns deles já tenham passado pela fase do ninho vazio e possam partilhar consigo experiências e conselhos valiosos. Não se limite ao seu antigo círculo de amizades. Novos passatempos e cursos são uma excelente forma de fazer novas amizades e encontrar pessoas com interesses em comum. Não tenha receio de iniciar pequenas conversas casuais, o chamado small talk, com os seus vizinhos, com os vendedores na mercearia ou com as pessoas que encontra no parque. Quanto mais contactos sociais tiver, menos se sentirá só. Além disso, pode pensar na possibilidade de fazer voluntariado. Ajudar os outros, sejam animais num abrigo, idosos ou crianças em hospitais, é uma forma poderosa de se sentir útil e importante. Quando oferece o seu carinho e a sua ajuda, recebe em troca algo muito maior, um sentido de propósito e uma satisfação pessoal que não se compra com dinheiro nenhum. O ninho vazio é, na verdade, a rampa de lançamento perfeita para uma nova e entusiasmante fase na vida. Agora tem tempo e talvez até alguns recursos financeiros que antes estavam dedicados aos seus filhos. Onde investir esta nova liberdade? Por exemplo, na formação. Já pensou em tirar outra licenciatura? Ou aprender uma profissão nova que lhe suscite verdadeiro interesse? Hoje em dia, há todas as condições para isso, incluindo universidades online. Estudar numa idade mais madura não só alarga os seus horizontes, como também é um excelente exercício para o cérebro, prevenindo o seu envelhecimento. Outra grande opção são as viagens. Não tem necessariamente de ir para o outro lado do mundo. Comece por explorar o seu próprio país. Visite as cidades vizinhas das quais só ouviu falar. Planeie uma pequena viagem de carro. Novos lugares e novas experiências são o melhor remédio para a rotina e a melancolia. Vai descobrir como o mundo é vasto e diversificado para lá da sua porta. E vai perceber que a sua vida também pode ser tão colorida e preenchida. O mais importante é dar esse primeiro passo para fora. É crucial, claro, que reavalie a sua relação com os seus filhos. Eles já não são aqueles meninos ou meninas indefesas. São adultos formados, pessoas independentes. E o contato com eles tem de mudar. Abandone o modelo pai-filho e passe para a relação adulto-adulto. O que é que isto implica? Primeiro, deixe de dar conselhos que não lhe pediram.
Partilhe a sua opinião apenas quando for expressamente convidado a fazê-lo. Respeite as escolhas que fazem, mesmo que não sejam as suas favoritas. Isto aplica-se a tudo: os parceiros, a carreira profissional, a forma como vivem. O seu papel agora passa de controlador a apoiante. Seja aquele porto de abrigo, o refúgio seguro para onde eles podem regressar, sabendo que serão sempre aceites e compreendidos. Mostre interesse pela vida deles, claro, mas sem fazer interrogatórios. E partilhe a sua vida também. Conte-lhes os seus novos projetos, os seus hobbies e as suas aventuras. Deixe-os perceber que têm uma vida própria, interessante e totalmente independente da deles. Isto não só lhes alivia aquele peso inconsciente de o terem, de certa forma, deixado, como também lhes granjeia um respeito ainda maior por si. As relações construídas com base na amizade e respeito mútuo são sempre muito mais sólidas do que aquelas fundadas no dever e no controlo. Já conversamos bastante sobre aquela tristeza ou melancolia, e claro, são sentimentos perfeitamente normais. Mas é muito importante saber distinguir isso da verdadeira depressão. Onde é que está essa linha, essa diferença? Devemos prestar atenção aos chamados sinais de alerta. Por exemplo, se esse estado de ânimo mais deprimido durar mais de 2 ou 3 semanas e não mostrar sinais de melhoria, se perdeu o interesse por coisas que antes lhe davam prazer ou alegria, se o seu sono está seriamente alterado, ou não consegue pregar olho, ou dorme umas 12 ou 14 horas e acorda na mesma completamente esgotado, se o apetite mudou muito, ou não lhe apetece comer nada e está a perder peso, ou pelo contrário, está sempre a comer demais. Se lhe custa muito concentrar-se em tarefas simples, como por exemplo, ler um livro, e claro, se começam a surgir pensamentos de que a vida não faz sentido, ou até mesmo pensamentos sobre a morte. Tudo isto são sinais de alarme que não podemos de forma alguma ignorar. O chamado síndrome do ninho vazio pode ser o gatilho, o detonador, para o desenvolvimento de uma depressão clínica, sobretudo se já houver uma predisposição para tal. E se notou em si vários destes sinais de alerta, o passo mais importante e corajoso que pode dar é procurar a ajuda de um especialista, um psicólogo ou psicoterapeuta. Na nossa sociedade, ainda existe o estereótipo de que só os malucos é que procuram estes médicos. Isto é um disparate total. A depressão não é uma questão de mal-feitio ou de preguiça. É uma doença como a diabetes ou a gastrite, causada por um desequilíbrio químico no cérebro, e precisa de tratamento. O psicólogo pode ajudá-lo a entender os seus sentimentos, a encontrar recursos internos e a desenvolver uma estratégia para sair da crise. Em alguns casos, pode ser necessário um apoio medicamentoso, que deve ser prescrito por um psiquiatra ou médico psicoterapeuta. Não há nada de assustador nos antidepressivos modernos. Eles não causam dependência e ajudam o sistema nervoso a recuperar. Pedir ajuda quando não consegue lidar com a situação sozinho não é vergonhoso. O que é vergonhoso é permitir que a doença lhe roube anos de uma vida plena e feliz. Vamos então fazer um resumo. Os filhos saírem de casa não é uma tragédia, nem o fim da vida. É uma transição importante e perfeitamente natural. Sim, é um processo doloroso, como qualquer etapa de transição. Mas por trás disso, abre-se uma porta nova. A porta para um mundo onde, finalmente, tem tempo e liberdade para se dedicarem a vocês. Concluíram um caminho vasto e fundamental, criaram novos adultos. E agora têm a oportunidade única de redesenhar a vossa vida, usando toda a vossa experiência e sabedoria. A reviravolta mais surpreendente de toda esta história é que a vossa relação com os filhos pode ficar ainda melhor, mais profunda, mais honesta e muito mais calorosa. Quando a necessidade de controlo e supervisão desaparece, o que fica é a amizade e o amor puro. O vosso ninho vazio, na verdade, não está vazio. Ele está apenas à espera que o preencham com novos significados, novas alegrias e novos sonhos.
Obrigado por terem ficado até ao fim. Se este vídeo foi útil para vocês, por favor, deixem um like e subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. E agora, uma pergunta para vocês. Qual foi o passatempo ou o sonho que adiaram enquanto criavam os vossos filhos? Partilhem nos comentários. Vamos inspirar-nos uns aos outros.